num desastre, numa sequência de desastres, ele foi perdendo cada coisa, tanto os seus filhos, quanto os seus bens, quanto o seu gado. Jó foi perdendo tudo. E finalmente a saúde, porque Deus permitiu que o corpo dele fosse tocado também. Hoje de manhã eu estava no beach tênis e conversando com uma garota que estava lá, e ela estava passando por uma situação de um nódulo na tireoide. Ela é jovem, e ela estava falando comigo e lacrimejando, e eu disse: meu Deus, o que é que está acontecendo? Na verdade, ela estava passando por uma situação difícil e refletindo: gente, o que é que está acontecendo comigo? Talvez ela estava pensando: será que eu vou durar muito tempo? E eu conversando com ela, e de repente ela revelou uma coisa bem interessante. Ela disse: sabe de uma coisa? Com todo esse sufoco que eu estou passando, com toda essa ideia de que eu não sei o que vai acontecer, eu estou dando graças a Deus, porque num certo sentido eu estou me voltando para Deus, porque eu tinha abandonado Deus completamente. E Jó, quando ele foi provado, a mulher dele disse: está vendo o que está acontecendo com você? Como é que você diz que Deus lhe ama e Ele tirou tudo que você tem, menos a vida? Jó, então, ali na minha meditação, no meu mapa, Jó diz, né? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó demonstra que a vida dele não estava baseado no que ele tinha, não estava baseado no que ele conquistou, não estava baseado nos filhos, nas filhas, nem na mulher dele. A vida dele estava baseada numa outra rocha, num outro lugar. E o texto que a gente vai ver hoje aqui fala exatamente sobre esse contraste entre você construir alguma coisa sobre a rocha ou construir alguma coisa sobre a areia. Até os meus 17 anos de idade, eu construí minha vida sobre a areia. Era um prédio, era bonito, a minha vida estava caminhando, um bocado de conquista, um bocado de coisa, mas estava sobre a areia. E de repente, quando os ventos e as águas e as inundações vieram, a minha casa ameaçou desabar, até que eu encontrei uma outra forma de basear a minha vida. E vocês estão nesse momento da história, um momento crucial, para decidir em que base você vai construir o seu futuro, a sua vida. Em que base você vai continuar vivendo. E aí eu tenho um filmezinho rapidinho aí para a gente olhar, vai ilustrar, é um desenho bonitinho, vou ver se dá certo. Está no ponto? Bota o som. Você viu aí?
A diferença entre uma casa e outra depende de onde você constrói. Depois de construída, ela é bonita. Jesus usa esse exemplo para falar de uma pessoa tola, contrastando com uma pessoa sábia. Sabe, o cara que não está nem aí para a vida, e tanto faz, ele constrói a vida dele em cima da areia. E quando as tempestades da vida vêm, quando os ventos vêm, quando as circunstâncias vêm, a casa não resiste. Ela é bonita, ela é construída, ela tem teto, ela tem porta, ela tem tudo, mas não subsiste, não permanece. Jesus, então, contrasta aquele que constrói a casa sobre a rocha. E talvez um texto aqui seja importante para vocês, quem sabe até memorizarem, né? Salmo 18:2 diz: o Senhor é a minha rocha. Cristo é a rocha. A diferença na minha vida até os 17 anos de idade é que eu consegui muita coisa na minha vida, mas eu construí a minha vida sobre a areia, não tinha alicerce, eu era um tolo. Até o dia em que eu conheci Jesus e eu comecei a reconstruir a minha vida sobre outras bases. Por isso eu acredito que eu cheguei até aqui, porque o Senhor me deu esse privilégio. E o desafio hoje à noite é exatamente esse para você. Você está construindo a sua vida, o seu futuro em que base? É sobre a areia ou é sobre a rocha? Agora, interessante é essa ideia, né? O ser humano. Domingo eu falei sobre isso aqui no culto. Vocês estavam no Radical, não sei, ou estavam aqui, ou não estavam no culto. Mas depois vocês podem dar uma olhada naquele texto que nós pregamos domingo, falando sobre a questão do mundo em que nós vivemos. Tem gente que diz assim: esse mundo veio de uma explosão. Então ele baseia a vida dele em algo como areia, algo incerto. Foi o Big Bang, foi uma explosão, porque eu não quero acreditar que existe um ser que criou. Embora tudo que esteja ao nosso redor tenha um artista, um arquiteto, um produtor, alguém que fabricou, alguém que fez. Grande, inteligente homem da Starlink, da Neuralink, está dizendo que esse universo que ele está conhecendo, e soltou agora a 7ª versão da espaçonave, que já foi ao ar e lançou milhares de foguetes aí, aliás, satélites ao nosso redor, ele está dizendo: é impossível que esse mundo não tenha um criador. Porque se foi um Big Bang, quem foi que acionou a explosão? Então as pessoas que são nécias, que são tolas, são as pessoas que acreditam que elas estão baseadas e fundamentadas no acaso. Deixa a vida rolar. Eu não preciso de nada firme, nada seguro, nada certo. Deixa a vida rolar. E quando isso acontece, o mundo vira o que está hoje, ao meu redor, ao seu redor, ao nosso redor. As pessoas não têm mais razão para viver, porque não tem um princípio, um valor, uma rocha, não tem uma base para eles. Então, não importa, qualquer coisa vale. Estava ilustrando domingo que antigamente, até o século XVII, quando um artista pintava um quadro, ele pintava a natureza, ele pintava um animal, ele pintava uma mulher, ele pintava um homem, ele pintava a beleza como ela é. Porque aqueles pintores e aqueles cientistas, até o século XVII, eles acreditavam na existência de Deus. Tem um Deus, tem uma força, nós não somos obra do acaso. Mas depois do século XVII, o homem decide, como um tolo, construir a sua casa sobre a areia. Viver a vida como se não existisse uma base, um fundamento e uma rocha. E qual foi o resultado? O resultado é essa loucura que nós estamos vendo aí. Primeiro, a própria arte moderna, chamada arte moderna, já vem de uma expressão completamente maluca. O cara pega um balde de tinta, uma tela branca, ele joga o balde de tinta na tela, pega outra cor, outro balde, joga na tela, e o que der, deu, o que sair, saiu, e ele diz: isso é arte.
porque ele menospreza a ideia de que existe um Deus ordeiro, uma ordem que se tem nas coisas. É como música. Imagine as grandes sinfonias de Bach, de Beethoven, sinfonias com harmonias, com notas musicais, que hoje mesmo os cantores populares se inspiram nesses homens. Mas imagine você pegar um bocado de nota, jogar para cima, cair no chão e começar a tocar. Não vai dar em nada. Imagina você pegar um monte de areia, um monte de pedra, um monte de cimento, jogar para cima e achar que vai cair um prédio. Imagine você jogar aço para cima em pó e de repente vai cair e um carro vai ser feito. Não existe isso. Por trás de cada prédio, de cada carro, de cada casa, de cada projeto, tem um autor. Alguém fez. Como é que você acha que você nasceu do acaso? Como é que sua mãe, no dia que você nasceu, foi lá na maternidade e olhou, ó, que lindo encontro ou explosão de gases? Seu pai e sua mãe não fariam isso, porque você foi concebido numa lógica biológica muito precisa, e só alguém maior do que nós, maior do que o universo, poderia ter concebido isso. Isso é colocar a sua vida sobre uma base. Deus existe, gente. E porque Ele existe, nos criou com propósito e criou o mundo com o propósito. O homem que decidiu fazer a sua casa sobre a rocha não está aguentando as tempestades da era pós-moderna. Por isso, os meninos e meninas estão se cortando. Por isso os meninos e meninas estão querendo tirar a vida, porque não encontram mais razão para viver. A base é frouxa, o chão é frouxo, eles não têm mais em quem acreditar. E muitos de vocês vão aprender com os erros dos pais, dos amigos, que colocaram a sua casa sobre o dinheiro, sobre o trabalho, sobre um amante, sobre uma mulher, sobre um homem, sobre uma pessoa, sobre um amigo, sobre um pet. Então você coloca a sua vida toda em cima daquilo. Essa mesma garota conversando comigo hoje diz assim, puxa, eu estou muito triste porque eu não sei o que vai ser do meu pet, né? 17 anos o cachorrinho, e ele já está mesmo na beira da morte. E ela estava lamentando e chorando, e eu disse, é o ciclo da vida. Mas a pessoa coloca toda a sua vida em cima de um pet, ou de um namorado, ou de uma casa, ou de um dinheiro, ou de um trabalho, ou de um diploma, e o que acontece? Essas coisas, gente, é como a água, é como o vento, elas não se sustentam, não vai se sustentar. É por isso que a humanidade está como está. Agora vamos lá. Por que nós estamos aqui? Isso aqui é uma comunidade, é uma igreja. E Jesus disse que Ele é a rocha, a palavra de Deus diz que Ele é a pedra angular. Então nós temos que compreender que todos nós um dia fizemos uma decisão, ou talvez tenhamos que fazer uma decisão, muitos de vocês. Vai continuar construindo sua vida, seu futuro, sua profissão, seu trabalho, seu dinheiro, sua família, em cima da areia? Ou você tem a opção de colocar a sua vida sobre a rocha que é Jesus? Por isso o Salmo 18:2 diz, o Senhor é a minha rocha. Então a minha vida aos 17 para os 18 anos de idade, ela teve uma mudança tremenda. Eu tirei os meus pés daquilo que não tinha base e coloquei os meus pés naquilo que tinha base e fundamento. Que venham os ventos, que venham os rios, que venham as águas, que venham as loucuras da vida, que mudem os governos, que venham as guerras, que venham as doenças, que venham as pandemias. A minha vida continua baseada na rocha, que é Jesus. Ele é o fundamento. E outra coisa fundamental, que talvez tenha a ver com a nossa temática do uns aos outros, é que, na medida que eu agora estou fazendo parte da igreja de Jesus, do corpo de Cristo, ele diz, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E ele disse, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, lá em Mateus capítulo 18.
Quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus disse para ele, isso que você falou é a pedra fundamental da igreja. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. E o que é isso, gente? A edificação da igreja significa que Ele nos colocou num só corpo, num só edifício. Que nós somos os tijolos, as portas, as partes, que o Senhor vai nos unindo em cima de uma rocha. E o que nos une, presta atenção, nós somos pessoas totalmente diferentes aqui. Temos gostos diferentes, pensamentos diferentes, viemos de famílias diferentes, somos diferentes em todos os aspectos. Mas o que é que nos une? Nós não estamos sobre a areia, nós estamos sobre a rocha. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é essa liga. E aí nós olhamos uns para os outros e pensamos assim, nós estamos sobre a rocha, e é o amor da rocha por nós, que nós devemos exercer uns pelos outros, tolerando uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, ajudando uns aos outros, tendo misericórdia uns dos outros. Aí a nossa convivência, ela subsiste, ela existe, persiste, a despeito dos erros. Eu ofendo minha mulher me ofende, mas nem por isso eu a deixo. Eu tenho que perdoar, eu tenho que reconhecer, eu tenho que amar, eu tenho que exercer misericórdia, eu tenho que compreender. E aliás, nós nos complementamos, porque como edifício, cada um tem uma função, é como o corpo. Você tem um talento, o outro tem um talento, o outro tem um talento, todos somos diferentes, mas o importante é que estejamos sobre a rocha. A gente viu aqui o grupo de louvor, muito lindo. Eu já fui músico, né? Já brinquei, eu acho que vocês não conhecem a história. Quando a minha garota, que era a garota da escola, que me levou para Jesus, me conhecia, eu era tocador de banda, tocava música antiga dos Beatles e tocava pagode da época, né? Até toquei no programa do Raul Gil, o Novo. Ah, pensou, o programa do Raul Gil, né? Recém-convertido, essa garota que disse para mim, você não se converteu lá na igreja? Eu fui lá, né, desafiar o pastor e disse, se Jesus tem poder para mudar a vida de alguém, quero ver ele mudar a minha. Eu andava armado, né? Era petulante, vivia no mundo das drogas, era o mundo da areia, né? Eu não tinha base, eu ia morrer muito cedo. Eu conheço muita gente envolvida no tráfico nessa cidade, que já me abraçou e disse, cuida do meu filho, porque talvez ele não viva mais de 30 anos se ele vier por esse caminho. Porque quem vive nas drogas, no tráfico, na loucura, sabe que o tempo dele é curto, ele não vai viver muito tempo. Então ele é capaz até de entender isso e dizer, o que eu estou escolhendo para mim sobre a areia, eu não quero para mim. Põe os pés dos meus filhos sobre a rocha. Entende? Então naquela época era assim, eu tinha tudo. Eu tinha as garotas, eu tinha o futebol, eu tinha o samba, eu tinha tudo isso. Mas a minha vida estava construída sobre a areia. Muitos dos meus amigos morreram de overdose. Outros dos meus amigos foram para a casa de detenção. Vocês conheceram um deles, o Julião, que veio aqui o ano passado. Lembra daquele negão bem grandão que cantou aqui na época do aniversário, né? Aquele ali era um deles, muito louco, muito doido, se converteu agora recentemente, graças a Deus, por causa de um desastre na vida dele. Mas assim era a minha vida, sobre a rocha, sobre a areia. E aí eu decidi então, que a minha vida a partir de então era de Jesus, eu ia andar com Ele. E por mais que eu tentasse voltar para aquele mundo, já não era mais a mesma coisa. Então a nossa vida, ela é construída sobre a areia, sobre a rocha. Aí vem a igreja de Jesus como fundamento, como base, entende? Eu tive que aprender a amar e ser amado, cuidar e ser cuidado. E essa é a base. E a igreja de Jesus, gente, é uma espécie de oásis. Sabe o que é um oásis? É aquele lugar no deserto em que você enxerga uma plantação e um pequeno riacho, e você morrendo de sede encontra um lugar onde você pode não só talvez comer, como beber. A igreja é isso. Então eu dou graças a Deus por esse exército que são vocês. Mas presta atenção, em nome de Jesus, construam a vida de vocês sobre a rocha que é Jesus.
Ele é minha base. Ele é a motivação para eu amar, para eu perdoar. Ele é a motivação para eu ter misericórdia. Ele é a motivação para eu doar. Ele é a motivação para eu abrir mão das coisas. Aliás, eu vou falar nisso domingo agora. Ele é a motivação para eu cuidar do meu corpo. Porque se eu não tiver a motivação sobre a rocha, a motivação vai ser outra. Quando a minha casa está sobre a areia, eu quero me arrumar para o outro. Eu quero me arrumar do jeito que a moda manda. Eu quero comer o que é legal, o que é bacana, o que é publicado, o que todo mundo come. Então eu como aquilo que me adoece. Eu fumo porque todo mundo fuma. É o eletrônico, mas eu fumo porque todo mundo fuma. Eu vou no baseado porque todo mundo vai. Então isso é a vida construída sobre a rocha, sobre a areia. Quando você tem a sua vida construída sobre a rocha, Jesus é a sua motivação maior. Eu vou me cuidar para Ele. Ele me ajuda, Ele me ensina. E na vida em comum, eu passo a ajudar o meu irmão a fazer aquilo que é certo. Eu passo a apoiar o meu irmão. Por isso que nós devemos ser exemplo dos fiéis. Exemplo como pastores, como líderes, como membros, como jovens, como adolescentes. Vocês sabem como estão os seus amigos na escola. Vocês sabem como estão os seus parentes que não conhecem Jesus. Vidas construídas sobre a areia. Vocês sabem. E às vezes não tem nem coragem de dizer, nem coragem de falar, mas o Senhor pode abrir a sua boca e você trazer as pessoas para perto de Jesus, para que a vida deles esteja construída sobre a rocha. E aí nós podemos sim, como igreja, crescer. Eu tenho esperança, muita esperança. Eu tenho esperança que essa comunidade será alcançada pelo poder de Jesus. Eu tenho esperança que Fortaleza será alcançada pelo poder de Jesus. Eu tenho esperança que os presídios vão ter cada vez mais pessoas conhecendo Jesus como a rocha, mudando de vida, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar. Pessoas que mataram, pessoas que roubaram, pessoas que cometeram crime, podem voltar para trás, pedir perdão, se reconciliar com a família, porque agora a vida deles está sobre a rocha que é Jesus. Amém? Eu não vou nem elaborar muito mais além disso, tá? Eu tinha ali muita coisa escrita. Mas o que importa é que vocês estão me olhando, me vendo, e eu acho que vocês estão acordados. Qual é a diferença entre construir a vida sobre areia e sobre a rocha? Você tem base. Vocês vão enfrentar loucuras. O que vai acontecer com o nosso mundo? Você sabe? Sabe o que vai acontecer com o nosso país, com o nosso Brasil? Sabe o que está acontecendo hoje em Los Angeles, na Califórnia? Casas de pessoas riquíssimas sendo queimadas. Eles estão perdendo tudo, mas talvez aquilo nem faça tanta diferença, mas eles construíram e o vento veio e o fogo veio e levou. Sabe o que está acontecendo hoje na Venezuela? O povo nas ruas ontem, tentando lutar por liberdade. Sabe o que vai acontecer no nosso país, com o futuro? Não adianta o governo nem de direita nem de esquerda. Vocês têm que ter como base a pessoa de Jesus. Viver de forma honesta, pregar a palavra de Deus, viver família, acreditar, amar, perdoar, trabalhar com suas próprias mãos, não ser pesado, não ser um vagabundo, não ser alguém que não quer nada com nada. Não depender de governo, mas depender da sua própria força que Deus deu. Porque quando você tem a sua vida sobre a rocha, você acredita que Deus é Criador, que Ele ama você e que Ele quer que você faça bom uso dos dons que Ele lhe deu, dos talentos que Ele lhe deu. Cuidar do seu corpo, não espere a doença chegar, vai vir muito cedo. Hoje tem muitos jovens com aneurismas, muitos jovens com problemas de coração, muitos jovens que estão frágeis, fracos. Por quê? Não se cuidam. Por que não se cuidam? Vida construída
sobre a areia, não importa, qualquer coisa vale, põe para dentro, vamos comendo aí que depois dá certo. Porque não tem propósito. Quando você tem propósito, não. Jesus é a base, Ele me criou, eu sou nova criatura em Cristo. Eu posso viver para a glória dEle, eu posso viver para... Esse é o meu propósito na vida. Eu nunca pedi a Deus nada, eu só pedi: Senhor, me deixa viver para pregar a Tua palavra para as pessoas conhecerem o Senhor Jesus. E já são, desde a minha conversão, mais de 50 anos sobrevivendo para a glória de Deus. Amém? Então pronto, esse é o convite. Bora lá? Casinha sobre a rocha. Jesus. Não dependa do seu pai, nem da sua mãe, nem do pastor, nem de ninguém. É você e ele, você e a palavra dele. Coloca a sua vida sobre a rocha. Vou construir, Senhor, constrói a minha vida sobre Jesus, a minha rocha. Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha. Vamos repetir comigo? Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha. Vamos lá? Salmos 18:2. O Senhor é a minha rocha. Pronto. Vou parar aqui, né? E eu quero só deixar o desafio para você. Que talvez está aqui nesse acampamento, né? Não perca a oportunidade, não saia daqui sem entregar sua vida a Jesus. Porque aí venha o que vier, você vai estar ao lado daquele que é poderoso, misericordioso, amoroso, que vai cuidar de você, que vai lhe sustentar, tá bom? Então, não saia daqui sem tomar uma decisão por Jesus. O acampamento termina quando? Que horas? 2 horas, né? Você vai esperar até amanhã? Ou você gostaria de dizer agora: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero que Ele seja a minha rocha. Eu quero colocar a minha vida sobre Ele, sobre a rocha. Tem alguém aqui com coragem? Deus te abençoe. Isso. Vem cá, glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Tem mais alguém aí, coragem, como ela? Mais alguém aí? Pode vir. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é a salvação e o poder de Deus para todo aquele que crê. Eu quero me identificar com quem ganha, não com quem perde. Eu quero me identificar com Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Tem mais alguém com coragem? Mais alguém? A dizer: hoje eu quero tomar uma decisão e entregar minha vida a Jesus. Não é a igreja, não é o pastor. Vem, vem. Vem. Venha, vem. Vocês são como os meus netos, né? Eu estou muito feliz, né? Vem, cara. Resolva se entregar ao Deus verdadeiro. Jesus, que veio aqui há 2000 anos atrás, Ele é real. Criador de todas as coisas. As grandes mudanças no mundo aconteceram com adolescentes e jovens. Eu me lembro, logo depois da minha conversão, eu fui para o meu pastor e disse: eu quero pregar o Evangelho.
Ele disse: e aí, como é que você quer fazer? Eu disse: eu quero sair por aí nas favelas, nos buracos, por onde eu andava, eu quero sair pregando o Evangelho. E muita gente se converteu, muita gente. E desde então, muitos. Hoje eu ia falar de Jesus para aquela menina, mas ela disse: eu já fui numa igreja e eu entreguei minha vida a Jesus. Então, graças a Deus, né? Ela não precisa temer. Tem mais alguém? Coragem? Deixa a vergonha de lado, tá? Jesus não teve vergonha de ir à cruz do Calvário. Isso, claro, vem. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A minha esposa Heloísa, aquela menina que me falou de Jesus era a minha esposa Heloísa, vocês sabem, né? Ela se converteu com 7 anos de idade. 7. E até hoje, uma mulher de Deus, que vive o Evangelho, prega o Evangelho, não tem melhor idade do que essa. Não tem. Então, tem mais alguém? Você está aí tímido, com medo, sabe o que os outros vão pensar? Não pense no que os outros vão pensar. Pense no que Jesus fez por você há 2000 anos atrás. E aí vem, para construir essa família, esse edifício, que nós apoiamos uns aos outros, amamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, para a honra e glória de Jesus. Amém? Então vamos orar, né? Senhor, quero te agradecer e te louvar por esse tempo maravilhoso em que nós fomos desafiados pela tua palavra a colocarmos a nossa vida sobre a rocha. Que venham as tempestades, que venham as intempéries, que venham as doenças, que venham as perdas, venha o que vier, nós estamos firmados em ti, Senhor. E queremos também, como grupo radical, adolescentes e jovens desta comunidade, vivermos mutualidade, cuidando uns dos outros, apoiando-nos uns nos outros, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Certamente isso tudo já foi visto e falado aqui nesse acampamento, e ainda será até amanhã. E vamos continuar falando enquanto igreja. Eu quero te agradecer por estes jovens e adolescentes aqui na frente, que tiveram a coragem de hoje se identificar com o Cristo vivo, a rocha, o Cristo que morreu e que ressuscitou e que um dia voltará para buscar a igreja de Jesus. Te agradeço por essas vidas, Senhor. Completa a obra no coração de cada um aqui. Abençoa cada um, abençoa suas famílias, seus sonhos, seus empreendimentos, Senhor. Que eles coloquem Jesus em tudo a partir de agora. Cuida, Senhor, de cada um. Obrigado por esse acampamento, obrigado pela equipe, obrigado pelos líderes que trabalham, obrigado pelas famílias que se envolveram, obrigado por esta igreja, Senhor, que ela continue sendo um farol nessa cidade, continue sendo uma fonte de água para aqueles que têm sede, e continue sendo, Senhor, a rocha que é Jesus, para dar esperança, firmeza, fé, confiança na vida eterna em Cristo Jesus. Nós te adoramos, te louvamos, nos alegramos na tua presença por essas vidas. Abençoa-os, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, amém.